Olá pessoal da AMAB, eu sou o novo membro, Euler Carlos, aparentemente o único autista do grupo. Estou aqui para ajudar todas as mães, pais e amigos e afins de pessoas com autismo. E como combinado, a gente falou que vocês iriam fazer algumas perguntas, eu iria estar respondendo e vou tentar dar alguns detalhes. Só vou frisar o seguinte, eu não tenho todas as informações possíveis porque eu não sou médico, não tenho uma pesquisa tão apurada, mas estou acompanhando, eu faço tratamento, então tudo que estiver ao meu alcance eu vou fazer o possível para estar passando aqui para vocês, tá ok? E qualquer dúvida a mais, pode deixar nos comentários aqui embaixo, pode me mandar pelo WhatsApp no grupo, que eu vou estar respondendo com a maior sinceridade e o maior prazer possível, tá ok? Muito obrigado. Bom, a primeira pergunta é, com quantos anos saiu o meu diagnóstico? Foi quando eu tinha por volta de, deixa eu ver aqui, foi há uns 3 anos atrás, uns 25 anos eu tinha na época, né? Hoje eu tô com 28, vou fazer 29 em poucas semanas. Então eu tinha uns 25 anos quando saiu o meu diagnóstico. E tá perguntando também se eu desconfiava de alguma coisa. Eu vou rebobinar a fita na época de quando eu estava na faculdade, no Instituto Federal de Rio Pomba. Naquela época foi quando comecei a ter algumas crises de ansiedade. Crises que o autismo já iria me passar, só que eu só acumulei tudo isso e só agora explodiu, né? Passei por vários médicos, uns me doparam, outros me passaram o medicamento mais errado possível, não sugeriram nenhum tipo de tratamento psicológico, não me sugeriram nada, simplesmente quiseram colocar remédio. Tá. Até que um dia eu me cansei disso e fui tentar tocar a vida. Consegui me formar em Ciência e Tecnologia de Alimentos no Instituto de Rio Pomba, e muitas coisas foram acontecendo, só que eu não tive a melhora. Aí um primo meu faz tratamento com o Dr. Felipe e chegou a informação, opa, tem um médico de Barbacena muito bom. Aí nós fomos pro Dr. Felipe, né? Na fila eu cheguei a imaginar, poxa, eu tenho algumas características de autismo. Até que eu cheguei lá e ele, eu gostaria muito que você pesquisasse sobre síndrome de Asperger. E eu fiz essa pesquisa. E aí a gente chegou numa segunda consulta, fomos conversando, e eu fui vendo que cada vez mais fazia sentido. Aí eu fui vendo pessoas que possuem o autismo, a síndrome de Asperger e todos os graus do espectro autista, né? Hoje se fala mais em TEA, né? Ao invés de autismo, Asperger e essas coisas, né? É mais falado, por exemplo, quem tem o transtorno do espectro autista e vai falar o grau de funcionamento. Eu entro no autofuncionamento, eu sou autossuficiente. E qual foi a sensação para mim? Tá ali na pergunta, né? Foi ótimo, porque desde a minha infância eu sempre senti que eu não participava de grupo algum. Sabe aquela sensação de alívio? Poxa, eu estou no meio de alguém, mesmo que esse grupo seja muito específico, com peculiaridades muito restritas, muito especiais, eu me senti muito bem em relação a isso. Então, assim, para mim foi ótimo ter chegado em Barbacena, ter chegado no Dr. Felipe e ter conseguido esse diagnóstico. Hoje eu faço acompanhamento com o Dr. Felipe na psiquiatria e a doutora Marina Patrício em UBA na parte de psicologia, né? Eu faço terapia cognitivo comportamental e estou seguindo minha vida, né? Aí vem outra pergunta, se eu gostava de escola. Amava escola. Amava escola. Eu era o aluno nota 10, que estava sempre ali. Eu era o famoso nerdzinho que tinha naquelas categorias de 1900 para trás, né? Na verdade, com menos de 2 anos de idade, eu lia, eu escrevia, eu já oralizava, sim, já oralizava. Fazia algumas operações matemáticas. Eu não tive atraso na oralidade. Na verdade, eu chegava até a falar palavras muito elaboradas. Até mesmo para crianças mais velhas que eu. Colorir. Colorir nunca foi meu forte, mas eu gostava de desenhar. Criar mesmo desenho, pegar aqueles desenhos que passavam na televisão e desenhar, isso eu gostava. Concentração. Quando algo era do meu interesse, eu tinha um hiperfoco.
Quando algo não era do meu interesse, eu tinha muita dificuldade. Eu tentava focar, às vezes eu tinha dificuldade. Por exemplo, eu lembro quando a gente começou a estudar ciências, né? Aqui onde eu moro é uma cidade totalmente rural, né? Então todo mundo já conhecia várias espécies de árvores, de plantas e tudo mais. E eu era uma negação nisso tudo. Então eu me sentia um pouco excluído. Aí, não sei, mas eu sei que eu me sentia muito mal, porque eu não sabia nada daquilo. Se eu era uma criança birrenta, não, pelo contrário, eu era uma criança até muito na minha. Eu até fazia de tudo para evitar conflitos. Eu ficava na minha, tinha poucos amigos realmente, não conversava com quase ninguém. Na verdade, eu tinha muito medo de criar conflitos. Isso não era algo da minha natureza. E se eu conheço outras pessoas autistas, até conheço, mas de pouco contato. Tem uma moça que canta comigo, né, que a gente tá formando um grupo. O irmão dela é autista. Ele tem de 4 para 5 anos, agora que está aprendendo a falar. Participar de grupo. Olha, essa aqui vai ficar para a história. Participar de grupo sempre foi difícil para mim, porque eu era dos nerds. A categoria menor que tem numa escola. Aí tinha um grupo do fundão, tinha um grupo das patricinhas, tinha um grupo dos que não estavam nem aí pra nada, e tinha os grupos dos que estavam na média. E às vezes eu sempre conversava com uma pessoa ou outra, mas eu não tinha grupo. Eu conversava com as pessoas, mas eu não tinha um grupo da qual eu falasse, opa, esse é meu time, essa é a camisa que eu vou vestir. Então, assim, era difícil. E aí eu fui pra faculdade, aconteceu exatamente as mesmas coisas. Eu chegava lá, tinha os grupos divididos e eu não me sentia em grupo nenhum. Então é difícil eu poder falar grupo, porque eu sou muito individualista também. Tem esse lado, eu sou individualista. Aprendi muita coisa sozinho, aprendi a tocar violão sozinho, aprendi muitas coisas na guitarra sozinho. Hoje eu tenho um professor, online, lógico, né? Mas a gente tem contato direto, mando WhatsApp para ele, a gente faz aula via Skype. Mas muita coisa durante a minha vida inteira eu aprendi sozinho. Aprendi um pouquinho de teclado sozinho, aprendi a cantar sozinho, aprendi fazer conta, ler, escrever tudo sozinho. Então eu sempre fui muito individualista. Na adolescência, como foram as paixões e namoros? Tá. Ao ponto que eu já conversava com todo mundo desde novo, uma das grandes dificuldades que eu tive foi olhar nos olhos. Por exemplo, quando eu tive 15 anos, é que eu aprendi a olhar nos olhos. E tudo isso eu devo à música, porque eu fiz uma apresentação musical que minha mãe pediu na escola, que minha mãe trabalha na escola que eu estudava na época, né? E depois daquilo eu fui sentindo confiança. E aí fui criando um pouco mais de laço com as pessoas. E aí eu passei a olhar nos olhos. Com isso, foi começando a ter paqueras. Normal para qualquer adolescente, né? Na verdade, enquanto a maioria dos meus colegas chegavam numa festa, né? Eles já iam com a anteninha ligada para rabo de saia. Eu não. Eu ia para a festa, mas nem sempre me sentia bem. Ou até mesmo conversava com um grupo muito limitado de pessoas. Às vezes uma pessoa só. Eu ia conversando. E nem sempre rolava alguma coisa não. Muitas vezes era só conversa mesmo. E aí, às vezes essa pessoa que estava comigo ia procurar as paqueras deles. Então... Mas, depois aos poucos, eu fui tendo o meu momento de ter relacionamentos, tudo mais. E para você que estiver assistindo esse vídeo hoje, dia 27 de julho, faz uma semana que eu estou casado. Me casei semana passada, sexta-feira de semana passada. Domingo fizemos uma pequena festa só para comemorar mesmo, nada muito exagerado. Mas, quer dizer, a minha vida tocou para frente a ponto de eu conseguir me casar. E aqui estou, né? Graças a Deus as coisas fluíram muito bem nessa parte. Você tem dificuldades de lidar com dinheiro? Gasta muito ou gasta demais? Eu acho que a pessoa queria perguntar se eu gasto pouco ou se eu gasto muito, né? Tá. Eu tenho uma certa dificuldade em saber quanto vale o dinheiro. Quanto vale o meu serviço prestado? Quanto vale aquele negócio que eu posso estar vendendo? Eu tenho muita dificuldade nisso. Mas em outros pontos eu sei economizar bem.
Então, se eu preciso comprar alguma coisa, eu vou pesquisando, vou lá, Mercado Livre, vou nas lojas, vou olhando. Quando é algo muito específico, sim, que eu já posso imaginar, opa, vai estar ali na faixa de tanto a tantos reais, eu vou pesquisando, 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 até encontrar o melhor preço. E às vezes ainda consigo até descontos, que é uma coisa que eu peço pra caramba, né? Eu tive que aprender a passar óleo de peroba na cara e passar a pedir desconto, porque eu sou professor e a situação financeira dos professores hoje em dia está muito complicada, então eu estou dando um jeito de economizar. Mas eu consigo. Mas realmente, se me perguntar assim, quanto você cobraria para fazer o serviço X? Eu vou te falar, não sei. Não sei, poderia te dar um preço médio, poderia fazer uma pesquisa e te dar um preço médio. Mas no momento, essa é uma das minhas dificuldades. Então, não sei. Se eu gasto muito, se eu gasto pouco, geralmente me chamam de mão de vaca. Eu não gasto muito não. Só quando realmente tem algo de muito interesse meu, e aí eu gasto. Mas mesmo assim, com aquela metodologia de fazer pesquisa. Dificuldade de fazer amigos, socializar com outras crianças, no caso da minha infância. Eu tive sim dificuldades. Eu levava tudo muito ao pé da letra. Aí meus pais falavam, não fale palavrão. Aí tava lá todos os meus colegas falando um monte de coisas. E eu pensando, não se deve falar isso, não se deve falar isso, não se deve falar isso. E o pessoal falando, e eu me segurando, o pessoal falando, eu me segurando. Então, assim, e isso me cortava até mesmo ter contato com essas pessoas para poder falar sobre outros assuntos, porque eu já tinha medo das bobagens que poderia sair da boca dessas pessoas. Hoje eu aprendi a lidar que nem sempre a pessoa fala palavrão por maldade, às vezes está extravasando mesmo, mas procura evitar. O problema é ser tocado, abraçado, e ainda mais se for por alguém que não seja do seu convívio. Tocamos num assunto complicado. Olha, pessoas do meu convívio, principalmente a minha esposa e alguns familiares, eu não tenho muito receio de abraçar não. Às vezes, dependendo do momento. Mas eu nunca fui aquele cara que sai abraçando todo mundo. Oh, minha amiga, vem cá. Oh, colega, quanto tempo? E sai abraçando todo mundo, todo mundo, todo mundo. Não. Não é meu forte. Pode até ser que aconteça, porque às vezes fica aquela coisa um pouco estranha. A pessoa vem te abraçar, você não abraça, fica aquele gelo. Eu acho isso muito estranho. Mas eu procuro evitar. Procuro evitar mesmo. Algumas pessoas comemoram quando conseguem me abraçar. Fiquei sabendo disso há poucos dias. Dificuldades em cortar o cabelo, unha. Não, nunca tive não. Eu, na verdade, sempre preferi o cabelo um pouco mais curto, porque é mais fácil pentear. Unhas eu sempre tive que manter no tamanho padrão, devido a eu mexer com instrumentos de corda, que é o violão, a guitarra, então, não. Compulsão por comidas, não. Eu nunca tive uma compulsão específica por comidas, tô nervoso, eu vou comer. Não. Eu tenho sim uma dieta um pouco restrita, porque eu também tenho diabetes. Então eu faço uso de insulina, eu faço uso de adoçante, mas eu não tenho aquela compulsão. Hoje eu vou comer pizza, todo fim de semana eu vou comer pizza. Não tenho disso não. Eu evito muito, porque realmente não gosto muito de carnes muito gordurosas. Na verdade eu prefiro até coisas saudáveis. Agora, uma macarronada eu como. Mas macarronada tem carboidrato. Tudo bem, mas acontece que eu não como só macarronada. Tem ali os legumes, as verduras e todos os outros tipos de alimentos que nutrem o meu corpo. Então, assim, é até um receio que você pegar e falar assim, mas isso é carboidrato. Beleza, bolo de chocolate também é carboidrato e todo mundo come e não está nem aí. Cerveja tem carboidrato, todo mundo bebe e não está nem aí. Mas na verdade a questão não é se alimentar dessas coisas, é a frequência. No meu caso eu não como açúcar em hipótese alguma, a não ser que eu dei hipoglicemia, mas isso é um outro.
Como eu me sinto no meu contexto familiar? Do mesmo jeito que na rua, eu sempre soube que eu era diferente. Isso eu sempre soube que eu era diferente, inclusive dentro de casa. Meu pai sempre pensava as coisas de um jeito e eu pensava de outro, os meus irmãos também. Mas eu sempre soube. Os meus irmãos faziam amizades muito fácil, meu pai tinha um monte de amigos, minha mãe tinha as amigas dela de faculdade e de escola e eu era o sozinho. Aí eu tinha um, dois amigos, mesmo assim não era com aquela frequência. Mas assim, sempre tive contato com os meus pais, até muito mais com a minha mãe, porque a minha mãe e eu, a gente geralmente fala a mesma linguagem. Eu tenho uma certa... Acho que minha mãe tem um pouquinho do autismo nela também. Assim como o pai dela. Eu acho que ele também tinha. Mas eu não fiz diagnóstico deles, então eu não posso falar com certeza nada, né? Mas eu acho que minha mãe tem umas pontinhas de autismo nela. É provável. E por isso eu acho que a gente se dava tão bem. Porque na verdade ela tentava sempre contornar a situação para tentar me entender. Mesmo que não entendesse, mas ela tentava. Como eu descobri a AMAP? Isso foi antes de ontem, na minha consulta com o Dr. Felipe, onde ele me falou tudo, me pediu que eu procurasse a Shirley. E aí eu procurei por ela, tal, me passou o número, tá até aqui, que eu tinha anotado, né? E aí a gente começou o grupo, ontem mesmo eu entrei no grupo, então veio todo esse bate-papo, todas essas conversas, e isso está gerando esse vídeo de agora. Bom, aqui está perguntando se eu sou seletivo para alimentos, isso eu já expliquei. E se eu tenho muitas manias. Ou se tenho, eu sou muito específico. Esse cantinho que vocês estão vendo é meu cantinho favorito. Aqui eu preparo minhas aulas porque eu sou professor de química e de inglês, atualmente trabalhando mais com química, né? Eu sou músico, então eu pego aqui o computador, coloco a música, vou tirar as músicas, vou treinar, fazer exercícios. Eu tenho graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos e licenciatura em Química. Estou me graduando em letras em inglês. Só me faltam alguns documentos para enviar para que eu conclua, mas todas as disciplinas estão fechadas, então está tudo ok. Só falta mesmo então o diploma. Então aqui também é meu cantinho do estudo, aqui é meu cantinho do pensar também, porque eu penso muitas coisas ao mesmo tempo. E sim, eu tenho manias. Eu tenho a mania da síndrome das pernas nervosas, que é ficar batendo o pé direto. Às vezes atender o telefone e ficar andando pela casa inteira. Eu tenho algumas dificuldades. Por exemplo, se vocês me chamarem para ir a Barbacena, eu chego em Barbacena. Agora, pode me dar o endereço da casa de vocês que eu vou ter dificuldade para chegar. Porque quando eu chego em ruas que eu não conheço, para mim todas as ruas são iguais. Vocês podem me chamar para ir para o Rio Grande do Sul. Eu vou chegar no Rio Grande do Sul. Mas se você me der um endereço específico, eu vou ter dificuldade para chegar nesse endereço. Sobre alguns assuntos que estão aqui, que são especificamente meus. Bom, esse sou eu. Mas os filhos de vocês vão ter algumas coisas muito parecidas comigo e outras muito diferentes. Eu não sei se eu estou sendo muito claro para vocês. Podem depois perguntar à vontade. Eu vou estar aqui disponível para responder tudo.